Olá, sou Jorge Cordeiro, sou psicólogo do Hospital da Obesidade. Eu sou Jorge Castellucci, também psicólogo do Hospital da Obesidade. Estamos aqui para convidar vocês a esse bate-papo importante, que é para falar sobre as festas de final de ano e como lidar melhor com os momentos de gatilhos, de ativações, com as nossas emoções que foram muito afloradas nesses momentos. É justamente um período em que as pessoas têm muitas dificuldades, né? Muitos pacientes acabam ganhando peso e falam muito em relação à dificuldade do controle alimentar, né? A gente pensou aqui em pontuar alguns pontos gatilhos, né, para que as pessoas possam identificar, né, e a gente dá algumas dicas para que elas possam melhorar isso, né? E é importante, né, Jorge, esse momento de identificarmos esses gatilhos, né, e também os pensamentos sabotadores, que depois Jorge pode falar sobre alguns deles, né? Então, os gatilhos é você estar em reuniões com oferta, né, de comida, que é algo que de alguma forma, para quem está fazendo dieta, uma reeducação alimentar, fica muito restrito durante todo o ano. E muitas vezes a gente acha que esse é um momento que eu mereço me permitir algo a mais. Mas muitas vezes esse merecimento pode passar realmente da dose e você pode ganhar peso, né, significativo, onde você vai ter dificuldade para lidar. Porque a gente está num momento de muitas festas, a gente está num momento agora de Copa do Mundo, né, e também muitas pessoas estão se permitindo a comer mais, de repente a beber mais. Isso pode ser muito prejudicial no sentido do seu processo de emagrecimento, no seu compromisso com isso, né? Então a gente acha muito que as coisas são muito inocentes, né? Porque realmente assim, nosso cérebro ele vai sempre fazer aquilo que ele está acostumado. Então, e o que ele acha é que é bom, né? Que é bom. Que dá prazer para ele, né? Sim, sim. A gente vinha falando sobre os pensamentos sabotadores. E que é justamente o que o Jorge, eu achei até engraçado isso, né, Jorge, mas enfim, toda hora a gente falando isso. Mas enfim, o que o Jorge está colocando, né, são os pensamentos sabotadores. Ele falou do eu mereço, né, e existem alguns mais, né, é só hoje, é só um pouquinho, pensamentos como nesse momento é um momento especial, né? Isso tudo aparece justamente nessa época de fim de ano também, principalmente. E eu vou comer um pouco mais disso, porque não sei que momento do ano eu vou comer isso novamente. Então acaba esses pensamentos, sem muito você racionalizar, né? Porque muitas vezes a gente é dado às emoções. Então tem dois dispositivos que a gente precisa estar gerenciando bem, controlando. É a emoção e a própria razão. Então, a razão ela precisa ser convidada, ela está nesse momento para que nós possamos lidar melhor com as nossas emoções. A emoção de estar ali, naquele oba-oba, naquele momento assim de descontração, de reunião, e a gente pode sim passar da dose, mas a gente tem que analisar, será que eu devo, né, passar da dose em relação ao compromisso, aquilo que eu quero? Porque, obviamente, a gente só está trazendo aqui para você que está realmente interessado em estar conduzindo melhor a sua vida, no programa de emagrecimento, no programa de reeducação alimentar, porque se você não estiver atento, realmente você pode deslizar e realmente ser muito difícil depois para lidar com os resultados. Isso. Existe uma pequena culpa, né, que faz com que a pessoa não se exceda. Ela pensa em fazer algo, mas logo após ela pensa também, se eu fizer isso não vai ser bom para mim. Porém, esses pensamentos que o Jorge estava trazendo, eles liberam a pessoa para que ela tenha o comportamento de excesso, né? Então, quando a pessoa consegue fazer esse convite, né, do racional e trazer o racional para a brincadeira também, ela pode então começar a pensar melhor e ver que não é só hoje, que não é só um pouquinho. Por exemplo, né, essa época que estamos vivendo de Copa do Mundo, em que teve um jogo há pouco tempo e terá um jogo daqui a pouco, e depois vem Natal, e depois vem Réveillon, enfim, vários outros momentos, né, de confraternização. É muito comum as pessoas referirem a essas permissividades como, eu mereço isso. Eu costumo até dizer para alguns pacientes, né, que quando elas estão fazendo um trabalho de reeducação
E eles chegam, por exemplo, no final de semana eu vou me permitir porque eu mereço. Estou vivendo esse momento essa festa, eu vou comer um pouco mais, eu vou me permitir porque eu mereço. Quando você diz isso, você está ativando um mecanismo querendo dizer exatamente que tudo que você fez, você não merecia. Não merece. E isso é um problema, até pensando neurolinguisticamente, porque você vai dizer para o seu cérebro, o que você merece é isso que você está dando agora para você. Isso pode ser um pensamento sabotador também, que a gente precisa ter cuidado. É um grande desafio promover mudanças de hábito, porque é interessante pensar na questão da procrastinação. A gente acaba procrastinando muito, né, as coisas. E é preciso entender que a gente procrastina todas as vezes que nós estamos diante de algo que é necessário, mas não é tão prazeroso. Perfeito. E aí você se desvia para algo que é prazeroso, mas não é tão necessário. Então acaba trazendo muitos problemas. Então é importante que o mais fácil para você fazer é comer as coisas. O mais fácil é se permitir, porque você não precisa fazer esforço nenhum para isso, né? Porém, o mais fácil sempre vai levar você a ter uma vida mais difícil. E o mais desafiante é você, nesse momento, convidar o racional para poder trazer ele ali para ele analisar, para refletir sobre se você deve ou não fazer aquilo baseado naquilo que você quer, aonde você quer chegar. Então, o mais difícil, o mais desafiante é o que vai levar você a ter uma vida mais fácil. Porém, temos que ter a paciência de permitir que as coisas se instalem, que as coisas se implantem nas nossas vidas, porque senão a gente não vai ver o resultado, porque o imediatismo, né, Jorge, leva também, é um sabotador, o Sim, imediatismo, perfeito, né? Perfeito. E é a nossa tendência, né? É a tendência do corpo humano. E justamente essa conversa com o racional faz com que a gente perceba que, na verdade, eu mereço uma vida melhor, né? E não simplesmente esse prazer momentâneo, né? Então, para finalizar, né, talvez, né, você tem alguma coisa interessante que possa contribuir para... Seria interessante a gente falar só um pouquinho de quais seriam os pontos gatilhos, né? As pessoas falam das comidas, eu adoro um panetone, eu adoro um queijo, isso e aquilo outro, né? E existem algumas estratégias comportamentais que até estão ligadas à nutrição, né? Que as pessoas devem lançar mão para poder passar por esse período, né? Quais são elas? Então, a gente fala sempre de que as pessoas devem tentar manter ao máximo o comportamento saudável, né? Mesmo que você pretenda em algum momento comer algo que seja do seu agrado, mas que não é assim tão saudável, acorde e tente iniciar o dia de uma forma saudável, né? Comer as comidas que são ditas mais saudáveis, geralmente essas comidas elas trazem mais saciedade, né? O que as pessoas não sabem é que o fisiológico influencia no psicológico, né? Então, se eu tenho uma atitude dessa, eu faço com que a minha decisão seja mais fácil, né? A minha decisão pelo que é mais saudável seja mais fácil. Se eu não tenho essas atitudes, eu começo a criar um ambiente fisiológico que vai interferir depois na minha decisão, né? Então, a gente precisa consultar aí as nutricionistas e tudo mais e manter horários de refeição e manter o máximo possível da alimentação saudável para que a gente depois possa até, em algum momento, ter algum desvio, né? Algum pequeno desvio. E aproveitando, é interessante porque, assim, como uma dica, você deve cursar esse dia, o dia que antecede, por exemplo, um momento da ceia de Natal, com a sua refeição normal, a refeição saudável, como o Jorge trouxe aqui. Por quê? Porque nós vamos evitar, porque é muito comum acontecer o quê? Você se alimentar menos para poder chegar no momento da ceia, poder comer mais, né? Com uma compensação, né, disso. Então, assim, é importante que você curse o seu dia comendo a sua comida programada normal, para que você possa se permitir uma coisa ou outra, mas dentro de um equilíbrio. Porque senão, se você vai com muita fome, a fome, na verdade, leva a dificuldade de a gente, na verdade, gerenciar o controle, né? E aí você pode facilmente, sobretudo para quem já tem um problema com compulsão ou algo desse tipo, não conseguir controlar diante daquela exposição, né? Outra coisa muito interessante, comportamentalmente, é que você, na ceia,
você faça o teu prato e procure, na verdade, não ficar muito tempo ali naquela mesa, né? Que tá aquelas coisas ali expostas, porque isso pode também dificultar você gerenciar o seu controle. Você interage ali, de repente vai lá para fora, que talvez normalmente as pessoas se espalham, né, e tal, para conversar, para interagir, claro, depois que você se alimentou com atenção plena, que é importante, mas para que você, na verdade, se distraia ainda desses momentos que também são gatilhos, né, para comer mais, né? Você falou da atenção plena, uma coisa muito importante. Algumas pessoas não vão saber muito, né, sobre o que significa, mas uma dica muito importante para conseguir, né, essa atenção plena é a mastigação. Né? Então, a gente vê os profissionais da área falando muito sobre a mastigação e é algo que é crucial para que a pessoa consiga manter ali um comportamento alimentar adequado. Né? Pois espero que ter contribuído com essas dicas para que você possa passar por esses momentos de festas, não só aplicando necessariamente as festas de final de ano, mas pensar em todas aquelas comemorações onde você pode valorizar realmente o momento de estar com as pessoas, o momento de prestigiar, mas simplesmente assim, reduzindo o foco da comida. É importante que você tenha o foco direcionado para algo que você pode dar valor ali, cortando muitas vezes o que é nocivo. Então, a vida, a gente não cursa uma vida sem prazer, mas a gente precisa gerenciar bem, analisar bem o que a gente busca para ter prazer. Porque você pode ter um prazer no momento e um desprazer em um outro momento. Porque a gente precisa analisar que tipo de prazer eu estou buscando para estar bem. Então isso faz parte também de estar cultivando uma boa autoestima. E outra coisa importante, pratique a autogratidão. Então todas as vezes que você faz uma boa ação para com você mesmo, como por exemplo, se alimentar de uma forma mais orientada pelo seu racional, orientada pelo que você quer, no final você parar e agradecer a si mesmo. Obrigado por você ter permitido isso a você. Você pode até evocar o seu nome, dizer o seu nome. Obrigado por você permitir isso, essa boa ação. E você pode muito mais fazer por você. Então essas são as nossas dicas de hoje. Espero que vocês aproveitem e, obviamente, querendo conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o que nós fazemos no Hospital da Obesidade, é só nos seguir nas redes sociais e lá você vai encontrar muitos conteúdos bacanas e interessantes para você. É isso aí. Até mais.